que a gente fala em poucos minutos. Seria interessante se fosse um tempo maior para falar minuciosamente, para que nós pudéssemos inclusive fazer algumas dinâmicas, alguma coisa, seria o ideal. Mas infelizmente, principalmente em alguns cultos de quarta-feira, é enxuto. Eu vou correr. Família, um projeto de Deus para a sua vida, cuidando do emocional da família cristã nos dias atuais. Nós nunca vivemos uma época de divórcio como nós estamos vivendo agora. Infelizmente, o mundo ele está assim de uma forma tenebrosa. Mas sabe por quê? A família é uma instituição formada por Deus. Quem criou a família foi Deus. Quem deu todas as diretrizes da família foi Deus. Só que o Satanás ele não está feliz com isso. Ele quer destruir a família. Ele vai por todos os lados para destruir a família que Deus criou. Só que ele é um derrotado. Ele levanta para cair. Quando Deus faz uma coisa boa, Satanás vem e quer fazer tudo o contrário. Hoje, nos dias de hoje, qualquer área da nossa família está problemática. Por quê? Nós enfrentamos desafios que aparecem todos os dias, diferentes daqueles que foram ontem. Hoje você já tem um desafio. Antigamente, as mulheres não trabalhavam. Antigamente, as mulheres cuidavam da casa, cuidavam dos filhos. Os filhos tinham um norte. Hoje, o que o marido ganha sozinho não dá para sustentar mais a casa. A mulher tem que trabalhar para ajudar. Muitas das vezes os filhos ficam em creche, na casa de outras pessoas, ou traz uma outra pessoa para ser babá para suas crianças. Ah, meu Deus, é difícil, é complicado. Se der tempo eu vou contar uma história. Só que graças a Deus, Ele deixou isso aqui. Só que muitas casas, isso aqui está aberto lá na estante. Mas não é lida em horário nenhum, né? E agora nos próximos minutos nós vamos olhar para a palavra de Deus em busca de sabedoria para dar um norte para a nossa vida enquanto casais. É interessante que tudo começou no Éden. Tudo que acontece hoje foi exatamente lá no Éden. O que aconteceu de bom e o que aconteceu de ruim também. Porque com tanto espaço que tinha, com tanto lugar que tinha, os únicos que deram moral, os únicos que deram ouvidos à voz do Satanás foi a terra. Então, nós precisamos aprender a fugir do mal. Cada um de vocês tem que aprender a fugir do mal. O capítulo 1 de Gênesis conta a criação de todas as coisas, inclusive do homem, a imagem e semelhança de Deus. Inclusive aquilo que a gente tinha que comer ou deixar de comer. Ele deixou tudo direitinho. No capítulo 2 fala sobre a criação do primeiro sábado, né? Nos remete ao primeiro sábado, a criação da mulher e a instituição do matrimônio. Então, logo no capítulo 2, o matrimônio já foi instituído. E no capítulo 3, dentre outras coisas, conta sobre a enganação, a queda do homem, a punição do homem e a expulsão desse homem e dessa mulher do paraíso. A nossa
leitura bíblica, ela está em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, é o que eu vou ler para vocês. Mas antes, vamos orar? Do jeitinho que você está. Senhor, meu Deus e meu Pai, cá estamos nós na sua santa presença, para louvar, glorificar e bendizer o seu santo nome. Pedir, Senhor, que o Senhor aceite a nossa adoração e que envie o seu Santo Espírito para que tudo que for falado aqui não venha de mim, mas venha diretamente do trono de Deus. Em nome de Jesus, amém. Eu coloquei tudo no slide. Se não der para vocês lerem, quem quiser depois, a irmãzinha passou para o celular dela, peça para ela, para vocês pegarem os textos, reler esses textos juntos, se for necessário, tá? Mas vai ser tudo colocado aí para você, para a gente agilizar. Está escrito assim: assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem os peixes sobre o mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que nele, e todos os animais que rastejam pelo chão. Gênesis 2, 18 e 24. O Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Farei alguém que o ajude e o complete. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. E os dois tornam-se uma só carne. Deus criou o homem. Antes ele criou toda aquela belezinha, né? Aquele jardim. Se a gente for imaginar, não chega nem aos pés da nossa imaginação. Aquela coisa maravilhosa. Mas Deus, observando Adão, ele viu que não era legal. Ele tinha todo o poder sobre aquilo lá, sobre os animais. Foi ele que deu nome para os animais. Foi ele que fez tudo lá, né? Organizou. Deus falou: você vai cuidar do jardim aí, é tudo seu. Mas quando Deus começou a observar Adão, ele viu que havia uma coisa que faltava para ele. Ele não podia ficar sozinho ali. E o que ele fez? Uma adjuntora, uma auxiliadora, alguém que ia ajudá-lo em tudo. E Deus os criou também com emoção, tanto homem quanto mulher. Tanto é verdade que quando Jesus veio à terra e se fez homem, ele sentiu dor, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu alegria, ele sentiu, ele chorou. Então, quer dizer, se ele veio como homem e teve todos esses sintomas de emoção, nós também fomos criados da mesma forma. Mas Deus fez homem e mulher para que eles fossem extremamente felizes, não tivesse outro tipo de sentimento a não ser o sentimento de felicidade. Só que acontecem os problemas. E os problemas em si, né? Eles não são, como que eu vou falar? Eles não são problemas na realidade. Nós criamos os problemas. Por que nós criamos os problemas? Porque depois do pecado, essa palavra problema, ela foi literalizada. Antes não tinha isso. Eu fico imaginando, às vezes, Eva e Adão naquele paraíso. Não faltava nada, gente. Absolutamente nada. Mas, infelizmente, numa dessas emoções, nós mulheres temos um problema enorme. Nós temos necessidade de conversar. Nós temos necessidade de falar. E o que o Adão fez? Adão deixou Eva sozinha. Maridos, não deixem suas esposas sozinhas não, viu? Sabe por quê? Ela vai achar um jeito de conversar com alguém. E o diabo, sabendo disso, pode acontecer o que não deve no meio do caminho. Foi o que aconteceu com Eva. Por que Eva encontrou-se com Satanás? Ela só tinha olhos para
razão dos homens, meu Deus do céu. Quantos divórcios são efetuados todos os dias? Porque o homem perde a razão, perde a noção, perde o equilíbrio, o emocional dele não funciona. E Satanás não perde tempo, ele coloca 1000 coisas à frente da razão do homem e as coisas desandam completamente. As emoções da família devem ser gerenciadas de forma que nós honremos a Deus e honremos a Deus e edifiquemos a nossa casa. Quando a gente edifica a casa, nós podemos falar: eu e a minha casa servimos ao Senhor com alegria. Aqui essa pequenininha, acertei, né? Essa pequenininha, cadê o outro pequenininho que eu vi? Lá atrás, aqui tem um, ali tem outra moça bonita com uma flor linda no cabelo. Lá atrás tem. Sabe como essas crianças vão crescer saudáveis, tornarem-se esposas e maridos saudáveis? Quando você, varão da casa, sacerdote do lar, tiver disponibilidade de buscar um emocional forte para dentro da sua casa. Mulher não foi feita para ser cabeça da casa, a mulher foi feita para cuidar, ajudar esse varão. Quem foi feito para o equilíbrio foi o varão, foi o sacerdote do lar. E se você parar para pensar, não tem saída. Ou você é ou você não é. Ou você cuida da sua esposa e cuida dos seus filhos, ou você vai perder a sua esposa e vai perder os seus filhos. Quantos filhos estão perdidos no mundo? Quantos filhos estão fazendo coisas erradas? Ah, mas ficou tão fácil, né? É só colocar o celular na mão da criança, a criança vai distrair meu bichinho. Ah, que bonitinho, já sabe fazer tudo no celular, sabe fazer coisa que eu não sei fazer. Sangue de Jesus tem poder. Sacerdote, acorda. Deus te deu o melhor dos presentes, que é comandar a sua casa. Nós temos vários desafios que muitas das vezes a gente se perde e não consegue mais achar. Os desafios dos relacionamentos muitas das vezes nos levam a buscar psicólogos, o que é correto, a buscar ajuda de profissionais, né, da área. Mas isso custa dinheiro, isso custa caro. E muitas das vezes nós não temos condições de pagar. Mas Jesus já sabia disso, sabe por quê? Porque Ele vai dar tudo na sua palavra. Não tem uma coisa nessa vida, dentro de um casamento, que a Bíblia não fale. A Bíblia ensina tudo. A palavra de Deus é maravilhosa. Primeiro, o estresse e a ansiedade. Isso é novo para você? Só o trânsito dessa cidade mata a gente. Aí vem os salários desse tamaninho. Chega no dia de pagar as contas, não sobra dinheiro para comprar comida. Nós temos os nossos filhos, a gente precisa, principalmente as meninas, né? Um vestidinho bonitinho, um sapatinho, uma meinha, um negocinho assim, uma florzinha na cabelinha. Nós não temos dinheiro para comprar isso. Percebe como o mundo estressa? O mundo tirou o nosso direito de ter uma família. Só que na Bíblia fala a respeito disso. A importância da confiança em Deus, da oração, nos traz a paz que excede todas as coisas. Deus está sempre pronto a nos ajudar. Não só no nosso emocional,
Mas ele ensinou como nós gerenciamos o nosso salário para não faltar nada, que é a devolução dos dízimos e das ofertas. Não é porque hoje não dá tempo, mas eu tenho bênçãos demais sobre dízimo e oferta, não deixo de devolver nunca. Filipenses 4, 6 e 7 diz: não vivam preocupados com coisa alguma. Entrega nas mãos de Deus e descanse. Eu vinha contando para ela que teve uma época na minha vida que eu estava no hospital dia sim, dia não. Ou melhor, um dia sim e o outro também. Meus braços pareciam braços de drogada. De tanta injeção que eu tomava, de tanto remédio que eu tomava. Eu não tinha conhecimento desse entrega, né? Não vivam preocupados com coisa alguma. Eu era uma pessoa preocupada, desorientada, surtada. E com isso, sabe onde eu fui parar? Vê se eu tenho cara de alguém que já passou por um hospital psiquiátrico. Internada, tomando remédios horríveis, até que minha mãe tomou uma decisão: eu não vou deixar minha filha aqui. Me tirou de lá e de joelho no chão. Como eu sofri, meus irmãos, por não ter essa noção, essa perspectiva bíblica. Quantos lares estão na UTI porque estão estressados, porque estão com ansiedade? É triste. Nós levamos na nossa vida uma carga muito profunda de problemas. Quem nunca perdeu um ente querido? Um pai, uma mãe? Eu perdi uma irmã, perdi um irmão. Eu perdi meu pai. Quantos não tem pessoas com doenças graves na família? Quantos não tem pessoas que cometeram suicídio? Tudo isso causa uma carga pesada. Há uma necessidade de estabelecer um certo limite dentro da nossa família. Porque se os cônjuges têm cargas da vida inteira, ou quando você se juntou com a sua mulher, foi a pessoa mais linda que você viu na sua vida, foi alguém que você desejou, que você quis, e vice-versa. Só que nenhum dos dois, infelizmente, sabia da carga emocional que cada um levava. Porque se soubesse, talvez você falasse: Deus me livre, uma carga dessa não tá, não. Pode ser o rei da Inglaterra. Mas na hora lá, vocês não sabiam. Nós não ficamos sabendo. A única coisa que a gente sentiu foi o quê? Muito amor, muito querer, uma coisa gostosa. Isso vem de Deus. Mas o diabo põe a mão dele lá e, né? Em Marcos 6, fala que Jesus não vivia só. Ele vivia lá na multidão, cheio de pessoas, né? Ele não tinha tempo nem de comer. Os discípulos não tinham tempo nem de comer. Chega um momento que ele fala lá em Marcos 6, versículo 31, para eles irem sozinhos para um lugar tranquilo para descansar um pouco. Porque o povo não deixava eles descansarem. Às vezes, é necessário a gente estar num lugar tranquilo, só você e sua família, conversando, distraindo. Se der tempo, eu vou ensinar vocês um negócio do pôr do sol. Eu vou ensinar. Se não der tempo, a desconexão e a falta de tempo. Falta de tempo é um problema. Eu não vou na igreja porque eu não tenho tempo. Eu não levo minha esposa a passear porque eu não tenho tempo. Eu não vou no parque porque eu não tenho tempo. Eu não faço caminhada porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. E daí a pouco você se lasca todo. É necessário um tempo de qualidade. A influência da tecnologia, os horários
triste hoje, a gente fofoca. Filho, às vezes o filho quer um abraço do pai, da mãe. Não, menino, chega pra lá, tô cansada. Vai pegar o celular, vai brincar, vai fazer isso, vai, fica longe. Não dá nenhum abraço pro filho. E os filhos vão crescendo, adolescentes vão crescendo. Para nós cristãos basta o suficiente. Eu aprendi a pedir o suficiente para Deus tem pouco tempo. Tem pouco tempo. Não tem muito tempo. Ou como eu queria ter aprendido isso há mais tempo. A minha vida teria sido bem melhor. Também na perspectiva bíblica da falta de tempo. Hebreus 10, 25. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo, agora que o dia está próximo. Jesus está voltando. Parece que a gente está tão, sabe, distante um do outro. Da família, então, nem se fala. Nem se fala. Guarde sempre no coração uma forma que Deus deixou para o discipulado. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando. Quando se deitar e quando se levantar. Quantas vezes no dia? Quantas vezes na semana? Quantas vezes no mês você se reúne com seus filhos, com a sua esposa? Isso aqui é o papel do sacerdote. Para falar da Bíblia para a sua família. Da palavra de Deus para a sua família. Como que você quer que seus filhos cresçam em graça? Como que você quer que o seu lar tenha alegria? Conflitos e falhas na comunicação. Ô Senhor da glória, isso aqui é um problema. Tem casais que praticamente não se falam tem muito tempo. Tem muito tempo. Parece que diálogo em casa é coisa de outro mundo. Conversa com todo mundo lá fora. Quando eu chego em casa, geralmente, os maridos chegam, joga o sapato e a meia para um lado, ou vai tomar seu banho, se joga no sofá e vai assistir televisão, vai assistir um filme, vai assistir jornal, vai assistir um jogo. E a mulher faz o quê? Chega cansada do serviço, tem que cuidar dos filhos, vai para a cozinha fazer janta, e ele lá assistindo televisão, e você lá na cozinha trabalhando, e ele vai lá e come, muitas das vezes faz um prato, não vai para a mesa, vai lá para o sofá mesmo, e depois vai lá, vai dormir, e quem fica arrumando a cozinha, não tem mulher que aguenta isso não, varão. Não tem mulher que aguenta isso não. O sonho de toda mulher, que vocês vão ver mais na frente, eu espero que dê tempo, já está quase, né? 8h43, eu tenho até 9, né? É ter um marido que ande lado a lado com ela em todas as coisas. Ela não é empregada, ela é adiantora, auxiliadora. Os dois trabalham, os dois têm filhos, os dois têm uma casa. Os dois têm um Deus, servem a um Deus. Então os dois têm que fazer tudo juntos, um ao lado do outro. Não tem como explicar isso de que não faz. Todo homem, a perspectiva bíblica, todo homem, pois, Tiago 1:19-20, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. É muito fácil começar uma discussão em casa. É fácil demais. Satanás joga faísca. E a labareda quem promove é o marido e a mulher. Por quê? Basta uma fagulha. Ele grita de lá e ela grita de cá. E aí começa o negócio quem grita mais alto. Adventistas do 7º dia. Os seus vizinhos estão de olho em vocês.
a Bíblia ligada no braço. Muitos têm vergonha, né? Pega o celular. Aí chega em casa, você só ouve a gritaria dentro de casa, de filho brigando com esposa, de esposa brigando com marido, de pai quebrando o pau com... Eu vi uma reportagem assim, não, eu não vi, me contaram, de um pai que matou o filho a pancada, porque ele saiu de si, ele perdeu a noção e bateu no filho até morreu. Não sei se vocês viram isso. Gente, que mundo nós estamos vivendo dentro da nossa casa, pelo amor de Deus. Onde que estão os cristãos? Onde que está o amor a Deus? Onde está o respeito? Você pode falar, mas depois que o outro fechar a boca. A necessidade de comunicação amorosa, a necessidade de comunicação amorosa e respeitosa. Efésios 4, 29. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Por favor, sejam amáveis uns com os outros. Faça da sua casa um lar. Um lar é abençoado. Maridos, pare de ficar olhando a vizinha. Ela está bonita, linda, maravilhosa, ela deve ser jovem. Quando você casou-se com a sua, ela também era jovem e bonita. Se ela está velha hoje, a outra também vai ficar velha um dia. Casamento é aliança com a sua esposa, é aliança com Deus. É aliança com Deus. Uma coisa que eu vejo na minha perspectiva bíblica, as pessoas, os homens gostam, principalmente os homens, gostam de falar que isso é invenção do homem. Mas uma coisa muito importante que eu já via antes, muito antes de eu ser cristã, é a aliança no dedo de alguém que é casado. Não tem coisa mais linda de uma aliança de quem é casado na mão da esposa, mas principalmente na mão do esposo, que não tem vergonha de mostrar que é casado. Porque quando uma solteira vai procurar, muitas das vezes até sem querer um parceiro, e não sabe que é casado, que é casada, o que vai direcionar ele a não cometer pecado? A aliança no dedo. Concordam comigo? Se tem aliança no dedo, eu não vou chegar perto. Fica a dica. O poder do perdão, eu já falei, né? Colossenses 3,13, para ser compreensivo. As pressões sociais e as comparações. Ô gente, não seja uma pessoa elegante só do lado de fora da sua casa, não. Procure ser elegante dentro da sua casa, tá? Procure ser uma pessoa adequada para sua esposa e para os seus filhos. Gálatas 1:10. Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. Nós temos que agradar um ao outro. Nós temos que fazer feliz um ao outro. A alegria e o contentamento encontrados em Deus e uns nos outros. Filipenses 4:11 a 13. Não digo por isso estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio. Esses versículos aqui,
Eles vão muito, você não colocou Filipenses 4, de 11 a 13. Eles vão muito da questão financeira do casal, né? Mas seja, quando a gente casa, não está lá na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, mas na pobreza também. E a maioria dos casais, quando tem problemas financeiros, denota final lá a separação, infelizmente. Construindo um lar emocionalmente saudável à luz da Bíblia. Antes de eu falar dessa construção aqui, eu fui casada por 22 anos. Quando eu fui me preparar essa ministração, como várias outras, porque eu vira e mexe, eu estou falando de família. Então, tudo que eu falei aqui é real e concreto. Foram 22 anos, alguns anos maravilhosos, né? Mas, infelizmente, de uns tempos até a nossa separação, o meu marido deu lugar ao diabo. Por que eu falo que ele deu lugar ao diabo? Porque ele começou a afastar-se de casa. Adão, não deixe a sua Eva, tá? Ele dormia na chácara, ele ficava e dizia para mim que ele tinha que ficar lá porque o caseiro não ia ficar lá. O caseiro teve problema, então ele precisava dormir para lá. E começou assim, e foi indo. E foi indo. Parou de ir à igreja. E eu, né, normalmente, confiava, acreditava fielmente no meu marido. Um dia eu fui convidada para ir. Não, eu fui convidada não. Ele disse que tinha um aniversário para ir, mas sabia que não ia me convidar porque eu não iria. Eu falei, não, eu vou sim. Eu vou sim. Eu já estava fora da igreja. Irmãos, eu cheguei lá, ai meu Deus, que lugar horrível, umas músicas que eu já não faço mais parte dessa música, e ele lá todo inteirado com aquelas meninas que estavam lá, o pessoal de lá, eu não conhecia. Aquilo foi me trazendo uma coisa tão ruim, e tipo assim, aquilo ali não é um lugar para um cristão estar, e foi me dando muita agonia. Aí o que eu falei para ele? Eu falei, eu quero ir embora. Não vai cantar o parabéns? Isso já era 11 horas da noite. Aí mandou ficar quieta, esperar. E eu fui esperando. E aquelas músicas, cerveja, que eles tiveram que ir na distribuidora comprar um refrigerante para mim, um suco, aliás, porque eu não tinha, era só cerveja que estava servindo. Bom, e aquilo foi me dando um negócio ruim, eu falando com Deus, e o Espírito Santo me incomodando para sair dali. Por fim, eu chamei um Uber. Isso já passava de meia-noite. Eu chamei um Uber. Aí falei para ele, eu vou embora de Uber. Você fica aí, não tem problema, eu vou embora. O que era para esse Adão ter feito? Ou ir embora comigo, ou fazer eu ficar na festa até a hora que ele quisesse. Sabe o que ele fez? Ele me mandou embora para casa, no Uber mesmo. Ali caiu a ficha de que tinha alguma coisa errada. Mas o trem já estava desandado. E aí só foi piorando, eu chorei da festa até minha casa. Coitado do motorista. E foi interessante que foi uma pessoa evangélica que me levou no Uber. Conversou, orou comigo. Mas eu estava o quê? Vulnerável. Não estava? Graças a Deus, foi um homem de Deus que me levou. É um risco Satanás está aí, só jogando a faísca. Passaram-se tempo, alguém um dia chegou na minha casa, pegou o celular dela, chega de ser besta, faz alguma coisa, todo mundo está falando para você, você não abre o olho, você não enxerga nada. E abriu fotos, vídeos, eu não tenho nada para esconder de ninguém. Mostrei para o meu pastor, mostrei para alguns irmãos da igreja. E já tinha mais de ano, já tinha 9 meses que eu fiquei sabendo, né, que ele estava com a outra mulher. Resultou-se, ele foi embora
e não sei se está com ela ainda, não sei o que aconteceu, porque agora em junho faz 3 anos que eu estou separada. E ainda dessa vez eu falei com Deus, Deus, por que o Senhor faz isso comigo? Eu passei por tanta tristeza e o Senhor ainda me manda falar sobre casamento, mas é justamente pelo que eu passei e pelo que ele passou e ainda provavelmente está passando, é que alerta ao varão, principalmente, não aconteça o que aconteceu na minha vida, sabe? A gente precisa ter mais amor no lar. Foi o que nós cantamos, né, no início do culto. É só o amor, gente. Mas não é o amor carnal, é o amor de Deus. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos nessa terra. Agradeço a Deus porque eu não desisti. Porque na época eu lembro que eu fiquei muito revoltada. Eu estou pregando o Evangelho, eu estou na igreja fiel, sou fiel ao meu marido. E ele faz isso comigo. Mas tem um negócio interessante no casamento, queridos. Lembra que eu falei que se a gente soubesse do emocional um do outro, nós não nos casaríamos? Nós não conhecemos a carga que um e o outro tem. Tem uns que são fortes, tem outros que são fracos. Tem uns que se agarram a Deus com unhas e dentes e vai até o fim. Eu conheço casais, cabelinho branco, os dois, que passaram muitas coisas, mas estão seguindo juntos. Porque uma aliança feita com Deus não é uma aliança que se dissolve. A palavra de Deus fala sobre o casamento, que a única forma que nós temos de estar livres dessa aliança, primeiro, é a morte. E depois, o adultério. Cuidado. Cuidado, porque Satanás não vai colocar na sua vida coisas bonitas, coisas feias, não. Ele vai colocar coisas bonitas, atraentes. Coisas que vão mexer com você, viu, varão? Mas lembra que Deus vê todas as coisas. Você não vai fazer nada escondido. Tudo que você faz escondido um dia vem à tona. O meu segurou por 9 meses. Não foi homem o suficiente, isso eu falo para ele se for necessário, de chegar e falar, não quero mais, estou saindo, estou em outra, estou indo embora. Não, eu descobri por outra pessoa. Deus me mostrou através de outra pessoa. Cuidem da casa de vocês, construindo um lar emocionalmente saudável à luz da Bíblia. Primeiro, comunicação honesta e amorosa. Fala da verdade em amor, tá? Não sejam não sejam falsos um com o outro. Sejam verdadeiros. Tem problema? Chama, conversa. Não deixe o sol se pôr com vocês dois virados um para o lado ou para o outro, porque diz que no meio fica Satanás. Segundo, perdão. Para isso existe perdão e reconciliação. O perdão é uma escolha diária que libera o fardo. Lucas 17, 3 e 4. Emocional. O título desse perdão e reconciliação é Ensino sobre o perdão e fé. Perdão não é algo fácil, não. Perdão a gente só consegue perdoar quando nós temos Deus no coração. Eu já liberei perdão para o mal faz muito tempo. Siga a vida dele, que Deus tenha misericórdia dele e que eu consiga encontrar ele no céu um dia. Não desejo mal para ele de jeito nenhum. Não tenho raiva mais. Tudo de ruim do meu coração já foi tirado, né? Infelizmente não deu certo. Terceiro, apoio mútuo e empatia. Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros. Levar carga não é pegar esse valor, meu bem, não. Peraí, sua coluna, vou pegar para você, vou pôr de cá. Não é isso, não. São as cargas
mas não é coisa difícil também quando se tem Deus no coração. Edificação e encorajamento. Usar as palavras para construir e fortalecer uns aos outros. Celebrar vitórias, sejam elas pequenininhas. Você não pode ir numa pizzaria, num restaurante chique, num lugar bonito. Prepare uma ceia bonita dentro da sua casa. Mulher, use a criatividade. Chama seu marido pelo estômago. Não vai dar tempo de eu dar os ensinamentos lá do pôr do sol. Busquem a Deus juntos. A oração em Mateus 18:20, a oração em família, a leitura da palavra de Deus e o louvor cria um alicerce espiritual que sustenta o bem-estar emocional. A mulher, maridos, tem uma carga emocional muito grande. Eu falo que eu, Betânia, eu sou movida à emoção. Me fez alguma coisa, essa semana aconteceu um negócio comigo que até agora eu precisei, como diz, ai Senhor, muitas vezes respirar fundo, porque me deixou mal. Então eu sou muito sensível. Mulher é muito sensível. Você não pode dar rosa para sua esposa? Sabe o que eu peguei hoje para enfeitar a minha casa, para o meu sábado estar bem bonito? Eu ainda não tinha visto, porque eu enfeito, eu tenho uns enfeitezinhos lá, à base de capim. Capim. Que eu pego na rua. Coisa mais linda. Eu vou tirar uma foto e vou postar para a irmã Elione mostrar para vocês. Coisa mais linda. Hoje eu saí, quando eu estava voltando, eu tô de cara com um mato assim, e tô de cara com uns, como é que eu vou falar? Uns capim bonito que eu não tinha visto ainda lá perto de casa. Uns capim vermelho que dá umas flores vermelhas compridas assim, coisa mais linda. Já está na minha sala. Marido, tem tanta florzinha bonita na rua, leva uma para sua esposa amanhã. Não custa nada agradar a esposa. Nada. Não pode comprar um chocolate lá na Cacau Show? Compra uma balinha em qualquer lugar. Eu bem trouxe para você adoçar a boca. Ai, gente, a mulher fica que eu vou tirar, né, de olhinhos virados. Você tem a faca e o queijo na mão para adoçar a sua esposa. Não é sair, como muitas das vezes o meu saía, feito um cavalo e voltava feito uma mula. Até meu gato sentia com o astral ruim quando ele estava chegando. Não, a gente não quer um marido assim não. Quer não. Priorizar os relacionamentos, Efésios 5:22. Um casamento forte é a base para uma família emocionalmente saudável. Nutrir intimidade, a intimidade emocional do casal traz muitos benefícios. Tem marido, vocês vão entender o que eu vou falar aqui, né? Tem marido todo dia, mas não faz nada. Ai, gente, isso é horrível. Vamos falar sério? Mulher, eu tô certa ou já errada? Fica uma coisa assim muito, sabe? Não, esse é um momento íntimo, é um momento agradável dos dois estarem felizes emocionalmente. Não é uma questão só de prazer, né? É uma questão mesmo de amor. Pais, lidem com suas próprias emoções. Olha só, Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Os pais são modelos para os filhos. Se você não for um bom pai e uma boa mãe, que princípio você está deixando para os seus filhos? Vocês querem que os seus filhos vão para o céu? Começa a mudar a rotina da sua casa. A família é um projeto valioso. Eu queria ler para vocês, que eu não coloquei aí, mas eu preciso ler. Só mais um minutinho. Acho que é Efésios. Deixa eu ver.
Aqui. Em Efésios 5, versículo 22, está escrito assim: vós mulheres sujeitais aos vossos maridos como o Senhor, porque o marido é o cabeça da igreja e tal, né? Aí, quando vem aqui, vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou. Eu vou terminar com a fala seguinte: mulheres, amai vossos maridos. Presta atenção, maridos. Maridos, aqui está falando para a mulher sujeitar-se a você. A mulher, quando escuta isso, porque eu sapateava, eu me sujeitar, imagina. Mas a mulher que não lê compreensivamente, ela não vai ver que ela tem que aplaudir a Deus justamente porque ela colocou para a gente sujeitar a Ele. Porque a bomba veio para Ele. Vós, maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Uma igreja, muitas das vezes, falsa. Uma igreja doente. Uma igreja emocionalmente falida. Uma igreja que muitas das vezes despreza o próprio Cristo. Ele está lá, eu te amo, eu quero você, você precisa ir para o céu, eu te perdoo, eu morro por você, ele vem e morre por você. Marido, hello, você tem morrido pela tua esposa? Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Aí, vou voltar para as mulheres agora. Mulheres, com um marido desses, que traz uma florzinha de vez em quando, mesmo até uma balinha, não precisa de chocolate, a gente estende o tapete vermelho, estende? Não falar sério? Um marido que nos ama profundamente, a gente estende o tapete vermelho para vocês, maridos. Façam alguma coisa. Façam com que esse projeto de Deus chegue realmente até você e que você possa fazer da sua casa um lar. Amém? Amém. Eu quero que a gente termine com uma música. Coloca para nós, por favor, vocês vão ficar de pé, mas eu quero que vocês cantem. Eu vou sentir o que vocês sentiram da ministração agora, com essa música. Porque você vai falar para você. Para você. A música é uma espécie até de oração, vamos dizer assim. Deixa eu pegar a letra dela aqui. Você vai profetizar, como diz, né? Que a sua casa vai ser uma casa de bênção. Em nome de Jesus. E que nada, nem ninguém vai separar vocês dois. Nada, ninguém. Tenham fé, creiam em Deus. Vamos ficar de pé? Pode colocar, filha. Canta, falando para você que a sua casa vai ser uma bênção. Vamos medir o termômetro da bênção que você vai receber nas tuas mãos. Minha casa será
Amém. Se não era, que comece a ser a partir de hoje. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui neste momento para louvar, glorificar o seu santo nome e agradecer ao Senhor por esses momentos que nós aprendemos ou revivemos alguma coisa referente à nossa família. Nos ajude, meu Deus. Não é fácil. Não é fácil viver nesse mundo conturbado, com tanta tristeza, com tanta coisa ruim. Mas nós precisamos de Ti, Senhor. Envie o Seu Santo Espírito para nos direcionar, nos fazer fortes, nos fazer completamente saudáveis em nosso casamento, com a sabedoria que vem de Ti. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a cada família aqui presente, a cada família aqui representada. Em nome de Jesus, nos leve para casa em segurança. Amém e amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.